Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje tenho aqui um querido convidado, um ilustre convidado que tem uma trajetória maravilhosa e longeva naquela que é a catedral do marketing no mundo. Estou falando de Procter Gamble, estou falando de Marcos Bauer, que é CMO da P&G no Brasil. Marcos, obrigado por você ter aceito esse convite, maravilhoso ter você aqui. E eu já vou me dar minha primeira pergunta, né? Que são 20 anos aí de Sim. P&G. Conta como é que foi essa história. Bom, primeiro, muito obrigado pelo Imagina. convite, Fábio. Um prazer estar aqui. É uma responsabilidade que eu já vinha no caminho pensando, agora você deixou mais alta ainda falando da Catedral do Marketing, né? Mas a verdade é que é uma honra poder ter tido quase 20 anos, completo 20 anos na P&G ano que vem, nessa escola de marketing que é a P&G. Eu comecei numa área, digamos que não 100% marketing, mas fazendo parte do grupo dos marqueteiros, que era entendimento do consumidor. Dentro da P&G a gente chama de Consumer and Market Knowledge, mas é quem observa o consumidor e analisa os dados. Sempre fui um apaixonado por matemática, dados e muito curioso, então ali saciava bastante da minha vontade. Comecei estudando consumidor, para cada 1, 2 anos eu ia mudando de assignment dentro da P&G, então cobri todas as categorias da P&G e cobri também todas as áreas de venda, entendendo o shopper na loja. Então, consegui ter uma trajetória bem diversa de falar de menstruação, a lavar roupa, cabelo e a barba, né? Você vai cruzando aí por todas as áreas de higiene, beleza e limpeza que a P&G trabalha aqui no Brasil. Fui crescendo nessa área, tive algumas experiências em vendas, em trade marketing, até pela minha proximidade e entendimento do shopper, da loja, de como é o comportamento dentro da loja, que foi muito rica, muito interessante. E aí, há 1 ano e meio, eu assumi a cadeira de CMO dentro da P&G, sem largar o entendimento do consumidor, que para mim é o core, é a grande base, é o grande DNA da P&G. E aí, estou tocando agora essa cadeira da P&G de CMO. Você pegou muitos momentos da P&G no Brasil, né? Uhum. Tem até um momento muito interessante, que aí não especificamente no Brasil, mas no mundo, onde a função do marqueteiro tira a palavra marketing do cargo e passam a ser gestores de marcas, né? E mais recentemente, enfim, a empresa que vem ascendendo com uma série de iniciativas. Como é que é esse processo de passar tantos anos dentro de uma empresa que tem uma importância tão grande no mundo e no Brasil também Uhum. em relação a marcas? A gente tem aqui algumas delas, né? Sim. Como é que é fazer a gestão de marcas tão relevantes nesse dia a dia maluco? Bom, você fala 20 anos, né? Como é que o cara fica 20 anos fazendo a mesma coisa? E a resposta é fácil, porque eu não faço a mesma coisa. Então, conforme fui crescendo e passando mais tempo dentro da P&G, cada hora você está olhando para um lado diferente do negócio, uma forma diferente de vender, uma categoria diferente. Então, apesar de ser a mesma consumidora, quando ela está procurando produtos para menstruação, é totalmente diferente quando ela está procurando produtos para cabelo. Até o clima, né, o mood dela, ela tá de uma forma diferente. Então é praticamente impossível ficar entediado com essas dinâmicas e mudanças numa empresa desse tamanho, mas também por ser uma empresa que coloca o consumidor em primeiro lugar. Então, nunca estamos satisfeitos, sempre queremos aprender mais e sempre queremos estar próximo do consumidor para entender. Dentro da PG, a gente tem a cultura de eu falo com o consumidor pelo menos uma vez toda semana. Eu mesmo. E a gente não faz isso terceirizado, porque eu quero escutar, eu quero pegar o que ele está falando, como ele está usando, o que, que ele observa. Existem diversas formas. Eu posso fazer uma entrevista online da minha mesa, com uma reunião com eles, que nem a gente faz hoje no trabalho. Eu posso fazer leituras de análises que eles fazem. Às vezes a gente faz diários que eles mandam vídeos para a gente. E aqui eu mais gosto é ir na casa. Porque aí você está no contexto da vida real, você entende. Você visita o banheiro, você vê os produtos, você pede para ela aplicar alguma coisa. Então, esse entendimento do consumidor talvez é uma das coisas que mais me motiva a ficar aqui dentro, que vai saciando minha curiosidade. Isso é infinito que a gente tem, né? Você falou de diversas fases da P&G. A P&G é a maior empresa de bens de consumo do mundo. Não é ainda a maior do Brasil. A gente é relativamente novo comparado com as outras indústrias aqui. Estamos completando aí 37 anos no Brasil.
que é uma empresa que vem de crescimentos de duplos dígitos aí de vários anos se consolidando aí no mercado. Mas ainda tem muito para a gente conquistar. Então, globalmente, a gente trabalha com 65 marcas. No Brasil, a gente tem 20. Mas ainda assim, nessas 20, ainda tem uma participação de mercado a ser conquistada que lá fora já tem participações muito maiores. Então, ainda tem muita coisa para a gente entender de consumidor, muito espaço para a gente conquistar, seja na distribuição, seja na comunicação. Eu abro esse papo falando da catedral, né? E eu falo isso porque meu pai é pioneiro do marketing no Brasil e nas aulas dele ele sempre contava a história da Procter, como ela nasceu e o fato de ter sido a primeira empresa da junção de dois concunhados ali. Exato. Fazendo Procter uma e primeira Gamble. marca, exatamente, e chancelando ali o diferencial competitivo no mercado. E você estava falando aqui de vários primeiros, né? Sim. Conta um pouquinho desses vários primeiros da Procter no marketing. A P&G ela tem vários primeiros. Por exemplo, há 101 anos atrás, a P&G inventou pesquisa de mercado com o consumidor. Surgiu de uma reunião de board que existia uma dúvida do porquê as pessoas, como as pessoas usavam o sabão. Será que estão usando para lavar prato? Será que estão usando para tomar banho? Será que estão usando para lavar roupa? Quando alguém fez isso na pergunta, numa reunião, como será que estão usando? Falaram, vai lá descobrir. E aí criou-se a pranchetinha, a pesquisa de bater na porta da casa do consumidor e perguntar como ela estava usando. A pesquisa de mercado evoluiu de uma forma absurda, já mudou até o nome do departamento. Sim. Hoje está um pouco mais chique, né? Sim. Analytics and Insights. Sim. E grande parte das pesquisas é dados que a gente coleta, recebe, observa. É análise. É análise. Então, foi a primeira aí. Também foi a primeira a colocar uma propaganda na TV. E aí uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas novela em inglês chama soap opera. Que surgiu da ideia de alguém da P&G falar, vamos levar a ópera que tem no rádio para a TV, porque se a gente levar para a TV, a gente consegue colocar nos intervalos uma propaganda do nosso sabão, o soap, né, o Tide. E foi se criado a primeira propaganda na TV em uma ópera, uma novela, que a P&G que também criou. Mais recentemente, cerca de 50 anos atrás, a P&G também inventou o Joint Business Plan com os clientes de vendas para organizar uma estrutura de um caminho comum, né? O ganha-ganha, como é que a gente organiza isso. Enfim, é uma grande escola de marketing que aprendeu muito e segue aprendendo com bastante humildade ainda, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender e evoluir. 37 anos de Brasil. O que é a P&G hoje no Brasil em termos de quantidade de produtos? Você falou de 20 marcas, né? Sim. Mas o que é a P&G hoje no Brasil em relação à empresa como um todo? E quais são os planos dela aí para os próximos anos? Você falou que ainda não é. Ainda não é. A P&G ela tomou uma grande decisão estratégica, que é trabalhar em produtos de uso diário. Então, antigamente, a P&G até tinha outras marcas que não eram de usos diários. Pringles já foi P&G, Duracell já foi P&G, ou lá fora a gente teve Café Folgers e por aí vai. A decisão de trabalhar produtos diários de go-to-market parecidos, né, supermercados, farmácias, etc., é para garantir a nossa fortaleza em onde a gente sabe jogar. A gente sabe jogar bem no banheiro, na lavanderia, né, no cuidado, na higiene pessoal de cada um. Quando toma essa decisão de produtos diários, o grande fator decisivo de compra é a performance. Se você usa todo dia, você sabe se é bom ou não. Você está testando o tempo todo. Então imagina uma fralda de um recém-nascido. Você usa 8 vezes por dia. Você está testando aquilo intensamente. Quando se toma essa decisão, a P&G também toma essa decisão que eu quero entrar com um nível superior de performance. Eu estou para competir para ser o melhor. Muitas vezes a gente acaba ficando ali no nível páreo de superioridade, mas a gente não quer entrar num produtos mais de uso em que prevalece o preço e a escolha de realmente ter algo mais básico. Ela quer entrar na performance superior. Algo que vai clarear o dente, algo que vai fixar o perfume, algo que vai dar um cabelo como nenhuma outra marca dá. E aí vem todo o investimento de R&D, de pesquisa de consumidor. Eu volto para o meu início de carreira aí. Sim. Que a gente gasta 1,8 bilhões de dólares todo ano para entender os consumidores. Que loucura.
O marketing nesses 20 anos de P&G mudou muito, né? E a tecnologia trouxe muitos impactos, e ela traz impacto no hábito do consumidor. Sim. Quando a gente olha para os canais onde vocês estão presentes, eles mudaram muito também a característica. A forma que o consumidor compra hoje produtos também mudou muito. Como é que faz para se adaptar a essa realidade maluca, né? Onde Sim. quando a gente começou essa brincadeira, fazia-se comerciais de televisão e hoje você, de alguma forma, tem que colocar na rua, sei lá, 30, 40, 50 peças diferentes, isso sem falar do ponto de venda. Como é que é para fazer a gestão disso em 10 categorias diferentes? É divertido. É divertido. Não só muda canal de venda, muda a forma que você tem que expor no canal de venda e mudam os meios de comunicar. E acho que essa foi a maior disrupção que a gente teve recentemente, porque se eu tinha uma campanha, um produto para lançar, eu ia no domingo à noite, eu ia no intervalo da novela das 9, fazia um barulho, de manhã tava todo mundo falando da minha marca. Hoje não é só isso. Eu ainda tenho que continuar, né? A gente é muito dependente da TV, a penetração é muito alta no Brasil, mas eu tenho que compor isso. Eu tenho que compor com mídia digital e conteúdo de creators. E quando eu entro no conteúdo de creators, aí tem muita coisa para trabalhar. Primeiro, não foi a P&G que inventou como foi a propaganda. Né? Já existia, então tem toda a minha humildade de tentar entender, conversar, e a gente está fazendo um esforço de estar muito perto com eles. Tenho aprendido muito com eles, tenho seguido muito deles. Até o meu algoritmo deve estar achando, cara, se decide o que você quer da vida, né? Que cada hora eu estou seguindo territórios diferentes. Mas, com eles, eu não quero deixar de construir marca. Eu tenho marcas centenárias, a P&G é uma empresa de brand building. Com eles, eu tenho que trabalhar para construir marca e não fazer barulho. Fazer barulho é fácil. Qualquer um faz, pode virar pejorativo, pode virar algo que faz um impacto de curto prazo, mas não constrói no longo prazo. E eu estou aqui para construir marca, para entregar o benefício da minha marca, para trabalhar um insight e uma dor de consumidor. Uma parte dessas marcas que estão aqui na mesa, elas têm muitos anos de vida, né? Uhum. Falando com gerações muito distintas, né? Dos boomers até agora os mais recentes, os betas, né? Sim. E esse processo com as gerações mais recentes, a partir da Z, ele obviamente mudou bastante. Como é que faz para pegar marcas que são tão longevas e algumas centenárias, inclusive, e manter elas absolutamente atuais dentro da cabeça de um jovem desse, que é bastante diferente de que quando a gente foi jovem, né? Perfeito, perfeito. Graças a Deus, todo mundo toma banho, lava a roupa, escova o dente, faz a barba. O insight, a necessidade, não muda por gerações. Todo mundo quer ter um cabelo bonito, todo mundo quer ter filho, quer uma fralda que não vaze. A mulher que está menstruada quer acabar com aquela ansiedade que ela tem de será que está vazando, será que minha calça vai manchar. Então o insight é igual, não importa a geração. Se fosse regiões, aí eu falaria o insight pode mudar. Então quando eu falo de um Nordeste versus São Paulo, muda. Então quando eu estou no Nordeste, a fralda ela tem insights diferentes que a roupinha para vestir faz muito mais sentido pelo calor, né? Então às vezes só põe a fraldinha, você põe aquela de fita, a criança tira, né? Quando ela já tá andando. Sim. A de vestir fica, é uma fralda bonitinha, no calor em casa, tá tudo bem. Então eu tenho insights e benefícios diferentes para trabalhar por regiões, pelo clima, pela cultura, mas por gerações não. O que muda é a comunicação. Como eu vou apresentar, como eu vou falar com ele ou com ela. Então, se eu estou falando de alguma geração mais nova, a TV não vai ter tanto impacto. Sim. O creator, esse tem um impacto forte. O TikTok, o Meta, o YouTube tem um impacto forte. Então, a forma que eu trago essa mensagem, que eu comunico, que são as peças diferentes que você trabalhou, é onde eu me conecto mais com eles. Então, o insight é o mesmo. Todo mundo toma banho, todo mundo escova o dente, todo mundo troca uma fralda, quem tem filho. O que muda é como eu apresento essa ideia para ele, né? O tom de voz, a comunicação e o veículo. Queria falar especificamente de 3 campanhas, né, desse ano. Queria que você começasse falando primeiro de Oral-B, né? E vocês fizeram uma campanha agora em julho, que eu queria que você falasse um pouquinho dela. Oral-B está sendo um grande case para nós, ao mesmo tempo que é uma grande análise de aprendizado de trabalhar com creators. Então, recentemente, a gente saiu com 2 campanhas ao mesmo tempo para
Oral-B 3D White, que tá aqui, né? Que é branqueamento. E para a Oral-B escova elétrica, que infelizmente eu não tô com ela aqui em mãos, que é a nossa IO2, a pretinha. Que ela tem inteligência artificial, ela te dá feedback se você aperta muito ou não, para você não prejudicar a sua gengiva, mas ao mesmo tempo te guiando na escovação bucal. Como que a gente trabalhou isso? Com creators. E a gente conseguiu, com cerca de 70 creators, ter mais de 155 milhões de views construindo marca e não simplesmente fazendo barulho. Como que eu construí marca com eles? Deixando regras claras, mas não falando o que eles têm que fazer. Que é onde a gente tem que ficar confortável com não ter o controle. O que são as regras claras? Eles têm que saber qual que é o insight que eu estou trabalhando. Qual é a dor de consumidor. Quando você comunica para um creator qual é a dor do consumidor, ele começa a ter pop-up de ideia. Você fala, o consumidor sente isso. Então, dá um exemplo não de Oral-B, mas só para visualizar. Todo mundo que tem filho já sofreu com cocô bomba. Né? O cocô que vai até a nuca, Sim, que suja todo o berço. Então, na hora que você fala, existe essa dor e existe uma fralda anti-cocô bomba, cara, o creator já começa a pensar o que ele pode fazer. Né? Tem os mais de humor, tem os mais de técnicos de benefícios, etc. E por aí vai. Então você tem que deixar claro para ele o insight. Nenhum briefing para creator na P&G hoje acontece sem o insight estar bem claro. Segundo ponto, ele tem que saber qual é o benefício a ser comunicado. Barreira de cocô bomba, né? Uma limpeza mais profunda, como se fosse o dentista. Um clareamento rápido dos dentes. Então o benefício tem que estar claro para ele falar. E por fim, como são creators que estão fazendo isso em casa, no banheiro, de uma forma super autêntica, eu tenho que deixar claro que os ícones das marcas apareçam. Seja o produto, que é o mais óbvio, mas a cor que ele está vestido. Então eu vou querer que ele esteja com uma camiseta azul, se ele estiver falando de Oral-B, né? Uma peça dourada, se está falando de Pantene. Então, para ele vestir-se da marca e garantir que está usando alguns ícones. O Oral-B tem o ícone de passar a língua nos dentes, para você sentir que está limpo, é uma limpeza profunda. Sim. Então ele faz a linguinha para garantir que esse ícone da marca que remete ao Oral-B está ali dentro do conteúdo. Esse é o caso de Oral-B, que a gente trabalhou e em pouco tempo a gente conseguiu um impacto que foi muito alto, até devido pela penetração dos veículos que a gente trabalhou e que está gerando um retorno muito legal para a gente. Que é curioso, né? Porque vocês têm um concorrente com awareness muito forte, né? Sim, sim. Então, além disso tudo, você ainda tem esse desafio. E são números muito expressivos. São. E tá trazendo um resultado muito forte pra gente. Que bom. Depois tem um segundo case muito bom, que é de Downy, né? Que fixa perfume. Exato. E aí, de fato, gente, fixa. Experimenta em casa que você vai ver que fixa. Estamos aqui até com o lançamento, né? Aqui, ó, a tecnologia que fixa perfume. Downy é uma marca incrível. E eu não vou falar só do recente, eu vou até dar 2 passos para trás, porque é uma marca que nasceu de insight de consumidor. Downy trabalha numa categoria que chama amaciante, certo? Sim. O benefício da marca é amaciar. Todo mundo lembra da mãozinha apertando, sim, a toalha ali mostrando a maciez. O que a gente descobriu há pouco menos de 20 anos atrás? Desculpa. Que a marca que o brasileiro é apaixonado por perfume. Existem estados no Brasil que a penetração de perfumes e colônias é 80% dos lares. Tem um estado específico, que é a Bahia, que lava-se uma escadaria com colônia com seiva de alfazema. Sim. Né? Eu gosto desse exemplo para mostrar o quão brasileiro gosta, sim, de perfume. Né? Então o brasileiro gosta de perfume. A gente falou, como é que o brasileiro sabe que a roupa está limpa? Cheiro. Se a gente entregasse a maciez, mas além disso entregasse um baita perfume. E aí Downy vem, em 7 anos, assume a liderança. Hoje tem uma participação assim, indiscutível de liderança de mercado. E conversando com consumidores, indo na casa de consumidores, ele falou, o perfume é bom, mas eu gostaria que fixasse mais tempo. E aí existia aquele consumidor que falava, parece que se fica muito tempo no sol, o perfume evapora. Você deixa muito tempo guardado, não tem mais o perfume. Voltamos para os nossos cientistas e falamos, precisamos estudar mais. E como é que eu crio cápsulas que mantêm por mais tempo o perfume dentro da roupa? E foi aí que surgiu o novo Downy agora, que a gente lançou. Não somente esse, mas a nossa linha também de perfume intenso, brisa intenso, tem essa tecnologia em que o perfume vai durar por mais tempo na roupa.
O que eu acho muito legal é que, assim, é uma categoria e é uma marca, quando você vai olhar ela em relação a preço, ela tem um preço, inclusive, eventualmente mais alto que os... Tem. Que e vocês são líderes de mercado, né? Ou seja, o valor agregado que essa marca tem é de tal ordem que a consumidor e o consumidor eles aceitam pagar um valor efetivamente talvez um pouco maior por todos os benefícios que ele encontra nesse produto. E aí vocês ainda agregam Perfeito. mais um benefício nele. Quando a gente lançou Downy, só existia Downy concentrado, né? Todos os outros eram diluídos. Então, se você fizesse um preço por lavagem, que a nossa dosagem é Sim. menor, Downy era 6 vezes mais caro que o mercado. E não parava de crescer. Porque dentro da nossa qualificação de produtos tem uma pergunta que vale ouro, que é, vale a pena? Eu não vendo itens absurdamente caros. Sim. Né? Eu vendo itens de maior valor agregado, mas que a grande maioria da população, se ver que vale a pena, vai consumir. Então, dentro da nossa qualificação, essa pergunta é muito importante. Você usando isso, entendendo o benefício, vale a pena pagar esse preço? Né? E ao mesmo tempo que eu desenvolvo a categoria, e os meus varejistas ficam apaixonados, Sim. porque eu estou aumentando as vendas dele e desenvolvendo a Com categoria. lucratividade. Exato. Então é um ajudando o outro. Ali, o consumidor com benefício, que para ele é muito melhor e que vale a pena. O meu varejista feliz e o retorno para minha companhia também. Muito bom. E o último case aqui é Eu só queria o... falar mais uma coisinha de perdão, Downy, perdão. se você me permitir. Porque quando a gente terminou de desenvolver essa fórmula, a gente testa novamente com consumidores. Quando a gente apresentou para a Dona Evandra descreveu para a gente aquilo de uma forma como ninguém. Que ela falou, quando eu lavo minha roupa com Downy, eu visto minha roupa com Downy, eu sinto que eu vou chegar chegando. Eu vou pro pagode e chego chegando, todo mundo vai ver que eu tô cheirosa. Poderosa. Cara, a gente não conseguiu não contratar a Dona Evandra para fazer parte da nossa campanha de marketing, porque era tão autêntico, ela entendeu tanto do produto, falou, a Dona Evandra vai falar isso para todo mundo. Então, ela fazia parte só da nossa qualificação, hoje em dia é a nossa estrela da marca aí, junto... Porque é muito legal até ficar um pouquinho nesse tema aqui que você está falando da Dona Evandra, né? Mas é isso, vocês falam da importância dos creators e inclusive da evolução que teve esse negócio, né? E vocês foram acompanhando, né? De influenciadores para creators, hoje a gente fala de UGCs, enfim. Sim. Então a gente tem essa evolução e uma parte expressiva do investimento de vocês está pautado por isso, né? Como é que foi vocês acompanhando essa movimentação de mercado? O que é mais legal dessa movimentação e que deu mais paixão pra gente é ficar autêntico. Vou te dar exemplo simples, né? Se eu faço uma propaganda de Gillette, do homem se barbeando naquele espelho, no banheiro bonito, né? Lindo, tudo ali, perfeito. na paz, ninguém perturbando ele, você conecta com uma parte da população. Sim. Mas tem uma grande parte da população brasileira que chega com o seu estojinho no banheiro. Entrou no banheiro, a tia tá batendo na porta que quer usar, né? É um banheiro para casa toda. Quando você faz um creator que vive numa casa assim, quem segue ele tem uma realidade parecida e vai se identificar. Quem segue o outro, o banheiro premium, vai se identificar. Então hoje eu não faço mais uma peça para todo mundo. Eu faço uma peça que conversa com cada comunidade que segue cada creator, além de ter a minha original, óbvio, na TV. Então para mim a beleza desse movimento é eu estar cada vez mais perto da realidade dele e comunicando da forma que ele vai entender com a linguagem do creator que ele segue. E o que tem de curioso também que é uma empresa bastante tradicional, né? E consegue entender a personalidade de cada uma das marcas e como é que isso tem que chegar de uma forma mais assertiva na ponta e o creator tem esse papel. Tem esse papel. É tradicional, mas ela evolui rápido porque ela está muito perto do consumidor. Então o consumidor ensina a gente, não é a gente que ensina. Já vi muito marqueteiro falando, eu preciso ensinar meu consumidor a usar meu produto. Não. Você tem que entender como ele faz o processo dele, como ele usa aquilo para você trabalhar a sua fórmula e a sua comunicação de acordo. Mas tem que fazer o que você faz, que é ir até a casa dele e observar. Exato. E perguntar, né? E perguntar, a grande maioria observando, mas nas perguntas, e tem muita técnica, tá? E a gente é muito treinado nessas técnicas etnográficas, eu tenho muitos antropólogos no time ali dentro, tenho meus cientistas sociais e de dados para trabalhar. A gente consegue extrair o melhor de uma visita. E não é que você fez uma visita, você chega e fala, tem um insight. É uma composição de ideias com leitura, com dados, e aí quando você consegue juntar tudo, você fala, caraca, é isso. É isso. E o é isso, que é uma frase que eu gosto de usar, é insight bom é insight óbvio.
Às vezes a gente quer complicar. Tava ali, como eu não vi isso. Como ninguém viu isso antes? É isso que eu tô buscando no meu dia a dia. E o terceiro case de Bond Repair, o lançamento agora que vocês estão fazendo em dezembro. Sim. Conta um pouquinho dele. Pantene é uma marca apaixonante, né? Ela tem 80 anos. É uma marca que nasceu na Suíça, mas que já está aí no Brasil conquistando consumidores já há um bom tempo. Hoje a gente lança a Pantene Molecular Bond Repair, que é uma linha que vai ter shampoo, condicionador, o leave-in, tem máscara e também tem o spray para proteção. Qual que é o grande diferencial dela? É a única que protege contra 4 danos. Seja ambiental, poluição, térmico, mecânico e químico. Então ela consegue garantir uma proteção para o cabelo continuar saudável, continuar bonito. E é um produto que quando você usa ninguém acredita que é um produto de supermercado e farmácia, como Sim. mencionam, né? Sim. Não é um produto tão profissional. E o uso dele gera essa reação do uau. Tanto que a gente construiu uma casa Pantene para trazer creators, para eles vivenciarem a experiência, utilizarem os produtos. Tá com 2 pop-up stores, uma inclusive aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, em que você pode passar para conhecer mais sobre o produto, tem uma dinâmica toda lá dentro, pode tirar fotos e leva depois um brinde, está formando filas gigantescas lá. Mas traz o conceito do que é a marca, da experiência da marca, porque a gente quer que todo mundo experimente essa forma, que é algo que dá um impacto de primeiro uso, que deveria ser mais pulverizada para todo mundo ver. E aí com creators e com UGCs que você envia o produto para utilizarem, você consegue também ter essa reação na mídia. Está chegando, eu vou dividir essa pergunta em 2, né? Primeira parte, a gente está chegando no final do ano. Eu queria que você fizesse um balanço de como é que foi esse ano para a P&G e principalmente para você no marketing da P&G. Eu entrei nesse ano com uma ideia do que era creators e esse mundo. Eu saio desse ano, depois de ter aprendido um monte, ainda mais curioso e querendo estar mais perto e querendo entender como trabalhar com eles. Existe uma beleza nessa autenticidade com uma junção do que a P&G sabe de construir marca, que eu acho que a gente pode construir algo incrível. Ao mesmo tempo que eu aprendi a me diversificar. Eu não larguei a TV, eu não larguei as minhas peças digitais, as propagandas normais, os merchants. Então hoje a mídia fragmentou. E eu tenho que estar bem em todos. Então hoje a gente está ali um polvo trabalhando para garantir que eu estou trabalhando de formas diferentes, mas consistente. Minha marca é uma só, minha imagem é uma só, meu benefício é uma só. Comunicado de formas diferentes para populações diferentes. Acho que esse ano também teve um marco importante naquele que é o canal que os creators acabam usando mais, que são principalmente, a gente está falando de Meta e de TikTok. Sim. E os dois vieram forte com a história do social commerce, né? Isso de alguma forma trouxe algum impacto, alguma oportunidade para vocês? Ainda é muito incipiente no Brasil. Eu, pessoalmente, Bauer, né? Falando, não acredito que vai ser como é na China. Porque o creator no Brasil, além dessa proximidade, da importância que ele leva à comunidade dele, na China é algo mais frio, mais isolado do que é para o brasileiro, para o latino, o creator brasileiro é muito científico. Ele fala de fórmula, ele mostra o impacto, ele mostra o benefício, e ele tem um humor que poucas nações têm do brasileiro, né? Que conquista. Então, eu acredito que vai ser diferente. Vai ter um impacto muito forte, porque as pessoas já levam essas pessoas como autoridades, etc. Então, a gente vai aprender ainda essa dinâmica nova. Porque exige novos centros de distribuições, novas formas de entregar, tem todo um go-to-market aí novo que a gente tem que aprender. E o Brasil não é para iniciantes. A gente tem que aprender como conseguir fazer essa pulverização da distribuição mais do que da venda online, para garantir que isso seja um sucesso aí para todo mundo. E a segunda parte dessa pergunta, tem um novo ano amanhecendo aqui para a gente. Queria que você contasse um pouquinho do que você pode de novidades. Tem muita novidade que eu não posso falar. O que eu diria é, eu nunca vi, e olha que eu tô falando de uma empresa focada em consumidor, tão focada como estamos agora. Tá uma obsessão que não existe nenhuma reunião que a gente não fala de consumidor. Nem que seja de logística a gente fala de consumidor. Para garantir que a gente está realmente fazendo o que é para ele. Porque é muito fácil no meio de uma discussão você se perder e falar do PNL e você se falar, eu consigo trazer esse antes, mas aquele depois. Não faz sentido. Então, derruba, faz de novo, começa de novo. Então eu vejo uma empresa muito mais focada no consumidor,
Então, o que eu conseguiria deixar aqui como mais teaser é, vai vir muita inovação legal. Muita coisa que você fala, nossa, era óbvio, eu precisava disso e eu não tenho agora. Que legal. Mauro, eu queria dizer que foi uma alegria ter você aqui com esse bate-papo. Um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu. Desejar todo sucesso para você nesse ano cheio de novidades. Sim. E eu espero vê-los mais e mais vezes aqui na academia. Com certeza. Obrigado pelo convite. Um prazer trocar aqui contigo. Espero que a gente continue com conversas boas aí para frente. Sim. E vocês agora, corre lá no teu canal de compra preferido, no supermercado, às vezes naquela vendinha lá da tua casa. Olha quanta marca bacana. Olha aqui que oportunidade de ter um bom produto na tua casa. Vai lá, depois me conta como é que foi a sua experiência. Você, mulher que gosta de Pantene, aqui, ó. Fala depois desse lançamento como foi para você, que eu prometo que eu conto pro Bauer. E a gente se vê semana que vem.